Ora viva, neste vídeo vou resolver este exercício que é relativamente simples sobre operações com matrizes. Então, este exercício tem duas alíneas e na linha A é-nos pedido que determinemos os elementos, os parâmetros A e B, de forma que as matrizes A e B sejam permutáveis. Então, vamos deixar A e B tal que a matriz A e B sejam permutáveis. Ora, no que consiste este conceito de permutável? Naturalmente estamos a falar da multiplicação de matrizes, que por norma não é comutativa, ou seja, A, B não é universalmente igual a B vezes A. E por isso é uma condição que acontece excepcionalmente com algumas matrizes. E essas matrizes, quando AB igual a BA, dizem-se permutáveis ou comutáveis. E é isso que nos é pedido para achar os valores de elementos de A e B, respectivamente, dentro das matrizes, que façam com que estas duas matrizes se tornem permutáveis, ou seja, que os seus fatores nesta multiplicação se possam alternar e dê o mesmo resultado. Então, é fazer exatamente isto. É pegar na matriz A, ora, a matriz A é 1, 0, 1, 0, 1A, 0, 0, menos A, e multiplicar pela matriz B, que é B, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, menos 1. E este resultado tem que ser igual ao produto das duas matrizes, mas agora de forma inversa. Então, para aproveitar aqui as matrizes, esta é a matriz A, esta é a B, vamos copiá-la aqui. E a matriz B vezes a matriz A. Já está. Então, temos aqui a matriz A, aqui de outra cor. Temos aqui a matriz A, está a multiplicar pela matriz B, tem que ser igual a B vezes A. Então, continuando. Obviamente que este produto é possível, tal como o outro. Temos aqui uma matriz 3 por 3 a multiplicar por outra matriz 3 por 3. O número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda. Naturalmente isto é possível multiplicar e o resultado é também uma matriz de 3 por 3. Então vamos ter aqui uma matriz de 3 por 3 do lado esquerdo da equação e do lado direito da equação também uma matriz de 3 por 3. Passamos então a esta multiplicação. Primeiro elemento desta primeira linha, primeira coluna. Na primeira matriz fator vamos buscar as linhas, vamos deslocar em linha. Na segunda matriz fator vamos deslocar em coluna. Sempre assim. Linhas da primeira matriz vezes as colunas da segunda matriz. Então, primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, primeira coluna. Fica B mais 0 vezes 0 mais 1 vezes 0. Então dá só B. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha pela segunda coluna. 1, 0, 0. Dá 1. Somar. Primeira linha, terceira coluna. 0, 0 e, ora, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Então dá a segunda linha. Segunda linha pela primeira coluna. 0, 0 e 0. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha pela segunda coluna. 0, 1, 0 dá 1.
segunda linha, a terceira coluna. 0 vezes 0, 1 vezes 1, A vezes menos 1. Então fica 1 menos A. Terceira linha, primeira coluna. Terceira linha pela primeira coluna. Temos aqui 2 zeros. Este valor é o único que é diferente de 0. Podemos só multiplicar este, que também multiplica por um 0. Obviamente isto dá 0. Terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna. Ora, 0, 0. Aqui também dá 0. Último elemento. Terceira linha, terceira coluna. Menos A vezes menos 1 dá A. Tá? Já temos aqui então a multiplicação do lado esquerdo da equação. Vamos passar então ao lado direito. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha pela primeira coluna fica B. Fica só B. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. 0, 1, 0. Dá 1. Primeira linha, terceira coluna. B, A e 0. Então, B mais A. Segunda linha, pela primeira coluna. Segunda linha, pela primeira coluna. 0, 0, 0. Então, 0. Segunda linha pela segunda coluna. Segunda linha pela segunda coluna. 0, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 0, então dá 1 aqui. Terceira linha pela segunda linha pela terceira coluna. 0, A vezes menos A. Ora, A menos A dá 0. Passando à última linha, primeira coluna, 0, 0, 0. Última linha pela segunda coluna, 0, 0, 0. E por último, temos aqui terceira linha pela terceira coluna. Ora, 0, 0 e A. Ora, vamos aqui. Ora, então, agora para verificar esta igualdade entre as duas matrizes. Duas matrizes são iguais quando são iguais os elementos homólogos de cada uma das matrizes. Ou seja, até podemos assinalar aqui de uma forma mais simples. Ora, quais são os elementos que estão nas mesmas posições, são homólogos nestas duas matrizes? Ora, este B, o B, o 1 são iguais. 0, os zeros abaixo da diagonal principal e a própria diagonal principal. Restam então estes dois elementos, todos os outros já são iguais, não há necessidade de os colocar aqui num sistema. Então, para completar esta igualdade entre as duas matrizes, sabemos que menos 1 tem que ser igual a B mais A e 1 menos A tem que ser igual a 0. Agora daqui tiramos facilmente que A igual a 1. Se o A é 1, então o B é 1. Passando para o outro lado, fica B igual a menos 2. Então são estas as condições para estes dois parâmetros A e B para que as matrizes respectivas A e B sejam permutáveis. Ok, muito bem. Esta linha está terminada. Vamos passar à linha B. A linha B pedia uma pergunta. A matriz A quadrado é simétrica? Para que valores de A? Ok, primeiro, são aqui duas coisas que temos que explicar. O que é A ao quadrado? A ao quadrado, obviamente que é A vezes A. Temos que calcular este produto. O primeiro passo. Depois temos que verificar se este produto é uma matriz simétrica. Qual é a definição de matriz simétrica? É uma matriz que é igual à sua transposta. Uma matriz que é igual à sua transposta é uma matriz simétrica. Ora, neste caso, o que nós temos que verificar é se a matriz A ao quadrado é uma matriz simétrica. Então, temos que verificar se A ao quadrado
é igual a A ao quadrado transposto. No fundo, o que é uma matriz simétrica? É uma matriz que é igual à sua transposta, é uma matriz que, de certa forma, é imune à transposição. Transpor uma matriz simétrica não tem qualquer efeito sobre os elementos dessa matriz. Então, como já referi, a primeira questão que temos que calcular é a matriz A ao quadrado. Então, vamos colocar aqui A ao quadrado é igual à matriz A, que já temos aqui em cima. Vou aproveitar para copiar. É a matriz A. Não ficou bem enquadrado. Então, novamente. Ora, agora sim. Ctrl+C, Ctrl+V. Vezes ela própria. Ora, muito bem. Então, este produto é possível e é também uma matriz de 3 por 3. Façamos então esta multiplicação. Para primeira linha, primeira linha pela primeira coluna, 1 vezes 1, 0 vezes 0, 1 vezes 0. Então, este dá 1. Primeira linha, segunda coluna, ora dá 0, 0 e 0. Temos um 0. Primeira linha, terceira coluna, 1, 0 e menos A. Então dá 1 menos A. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna, segunda linha pela primeira coluna. Então 0, 0 e 0. Segunda linha para a segunda coluna, 0, 1, 0, dá 1. Segunda linha, terceira coluna, segunda linha para a terceira coluna, 0, A, menos A, vezes A dá menos A ao quadrado. Então fica A menos A ao quadrado. Vamos passar para a terceira linha primeira coluna, terceira linha pela primeira coluna. Ora, dá 0 também. Terceira linha para a segunda coluna também dá 0. E finalmente, terceira linha pela terceira coluna. 0, 0 e menos A vezes menos A dá A ao quadrado. Bom, então esta é a matriz A ao quadrado. E então é esta matriz que nós vamos verificar se é simétrica e se há alguma condição para o elemento A, o parâmetro A, a tornar simétrica. Ora, basta olhar para aqui. Já agora podemos escrever isto da seguinte forma. A ao quadrado, que é esta matriz. Vamos colocá-la desta maneira. Eu vou aproveitar aqui para copiá-la. A matriz A, como nós vimos, para que ela seja simétrica, a matriz A, para que ela seja simétrica, tem que ser igual à sua transposta. Talvez dava para ver visualmente, mas eu vou optar por também colocá-la aqui de uma forma mais visual. Ora, vamos lá transpor então a matriz A ao quadrado. Ou seja, vamos por aqui A ao quadrado e aqui deste lado o A ao quadrado transposto. Então, transpor esta matriz é escrever as linhas em colunas ordenadamente. Então, primeira linha, vamos escrevê-la com a primeira coluna. Fica 1, 0, 1 menos A. A segunda linha, escrever como segunda coluna. 0, 1, A ao quadrado menos A ao quadrado. A menos A ao quadrado. A menos A ao quadrado. A terceira linha, como terceira coluna. 0, 0, A ao quadrado.
Ora, uma coisa que nós já sabemos que acontece sempre na transposição, que é o seguinte: os elementos da diagonal principal da matriz nunca mudam pelo efeito de transposição, pela operação de transposição. Como reparamos, de facto, a matriz A ao quadrado, após a transposição, os elementos não mudam de posição. O que muda, sim, são os elementos opostos, trocam entre si. 0 é oposto, o elemento 1, 2, A1, 2 é oposto do A2, 1, o A1, 3 do A3, 1 e assim sucessivamente. Estes são os elementos que estão opostos relativamente à diagonal principal. Então, este elemento é oposto deste, este é deste e este é deste. E de facto é isso que acontece quando nós transpomos uma matriz. Então, para que estas duas matrizes sejam iguais, no fundo, o que nós temos que verificar é a igualdade dos elementos opostos, porque se os elementos opostos forem iguais entre si, pelo efeito da transposição, eles continuam a ser idênticos, se forem iguais. Então, relativamente aqui aos elementos opostos, nós verificamos que, de facto, relativamente ao zero, o elemento A1, 2, ele é igual ao elemento A2, 1. Temos de transpor que eles trocam um zero com um zero, por assim dizer. Já o elemento 1, 3 e o 3, 1, temos aqui que impor uma condição, ou seja, o elemento que está na posição 1, 3, que é 1 menos A, vai trocar com o A. Para que sejam iguais estas duas matrizes, cá está. 1 menos A tem que ser igual a 0. É o elemento com que ele vai trocar, se fizermos a transposição. Outra condição tem a ver com o elemento A23 e o A32. Ora, o elemento que está aqui, na matriz, nesta posição, segunda linha, terceira coluna, que é o A menos A ao quadrado, A menos A ao quadrado, tem que ser igual ao elemento homólogo da outra matriz, que é 0. Então temos que resolver este sistema. Ora, obviamente, tiramos A igual a 1, substituindo aqui em baixo, na segunda equação, fica 1 menos 1 ao quadrado, que é 1 na mesma. Então, fica 1 menos 1 é 0, temos uma igualdade também verificada. Então, a única condição é que A tem que ser igual a 1. E assim, concluímos o exercício. Com A igual a 1, a matriz A ao quadrado é simétrica. Ora, muito bem.